Olá, muito bom dia a você que mais uma vez está sintonizado conosco. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã. Você que está pelo aplicativo, pelo site pensenisso.webradiosite.com, também pelo Deezer ou até mesmo pelo radios.net. Estamos aqui ao vivo para darmos início a mais um estudo interativo da Bíblia Sagrada. Você já vai pegando a sua Bíblia aí, Daniel. Hoje mais um pouco de Daniel nós vamos estudar com você. E também acompanhado sempre de um bom café. Estou aqui apreciando já o meu Café 35. Você que está conosco nesta manhã, não se esqueça. Pega o seu café. Café teológico tem que estar acompanhado de um bom café. E por isso, nós estamos aqui mais uma vez para juntos. Eu sempre digo assim, tomar um café juntos, com a Bíblia em uma mão e o café em outra mão. Você é muito bem-vindo que está conosco aí, já vai deixando o seu comentário, deixando também até mesmo compartilhando, é muito importante que você assim o faça, para que mais pessoas venham junto conosco estudar a palavra de Deus. Muito bem, estamos aqui ao vivo, nesta manhã também pelo Facebook, aqueles que nos ouvem, estamos no Facebook ao vivo da Revista Teológica Pense Nisso. Quem nos assiste posteriormente, seja no Instagram ou no YouTube, muito bem-vindo. O Café Teológico semana passada, logo mais vai estar também lá no canal do YouTube, para que você possa rever e reler. Se você está chegando pela primeira vez e não conhece como é que é o sistema aqui nos nossos estudos, tomamos um livro por base, semanalmente estamos estudando cada passagem, versículo a versículo, comentários homiléticos, comentários teológicos sobre o próprio texto. E nós temos por base, mais uma vez, no dia de hoje, o livro de Daniel, seguindo hoje no capítulo 9, versículos 1 até 19, que é uma linda oração. A oração que temos aqui é a oração de Daniel. Então, fica aí comigo, vamos mais uma vez trazendo para você mais um estudo interativo. Vamos ver quem está conosco também pelo aplicativo, atualizando aqui também aqueles que estão mandando mensagem via WhatsApp. Vamos ver, tivemos já pessoas sintonizadas conosco. Muito bem-vindo aqueles que estão chegando no estudo teológico desta manhã. Você vai pegando a sua Bíblia, é importante que você assim o faça, para que você possa se concentrar no estudo de hoje. É importante você ter a Bíblia. Tire esse momento para você crescer e estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Se é um café teológico, eu disse antes, esse café teológico é oferecimento do Café 35. Se você ainda não o conhece, faça o seguinte, aproveite e também adquira lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja, ou até mesmo mandando um WhatsApp para o 53999014822. Aqueles que estão chegando, muito bem-vindo também, quem está conosco nesta manhã. Quero aqui também deixar o meu abraço àqueles que estão juntamente conosco em outras cidades, não somente aqui em Rio Grande do Sul, mas também em outros momentos, em outros estudos nesta manhã. Eu quero apresentar a você que nos assiste também nesta manhã. A Elda e o Dário estão conosco, a Elda e o Dário Cruchat Robos. Muito bem-vindos, que bom que deixaram seu comentário. Feliz em vê-los mais uma vez. A revista Pense Nisso está em minhas mãos, mais uma edição 23ª edição, falando sobre astrologia e fé cristã. Existe relação? Se você ainda não é assinante, assine, se surpreenda. E também se encante por esta revista, que está cada vez mais encantando pessoas, encantando o povo de Deus. Falando também, o tema de capa tem aí afeto e redes sociais, vivência ou apenas mais um contato? Olha que tema interessante para você. Também falando sobre o prólogo da ansiedade, o discurso que antecede o drama escrito no emocional humano. Você precisa ler essa revista que está muito bonita, a capa e todo o conteúdo, um conteúdo exemplar. Você que já é assinante pode dar testemunho disso também a outras pessoas. Incentive outras pessoas a fazer uma assinatura, a conhecer, porque você também vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Então, faça e se junte-se a nós na leitura, no crescimento
da graça de Deus. Como diz a própria palavra de Deus, crescei na graça. E esse é o nosso objetivo. Precisamos crescer nessa graça, nesse amor, crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Então, queridos, vocês que me ouvem e assistem, não deixe para outro dia, não deixe para depois. Aproveite e cresça conosco mais um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Anderson e Dayana Dravans, bom dia também a Wanda e o Martim, a Letícia Schmalfus, bom dia também a vocês que estão conosco, permaneça. Já pegou sua Bíblia? Eu estou aqui apreciando o café de hoje, café 35, 100% arábica, um café espetacular. Você ainda não experimentou? Não, então não perca tempo. Experimente, aproveite. E também, eu sempre digo, coisa boa a gente precisa compartilhar. Coisa ruim, a gente vê tantas pessoas compartilhando coisa ruim, notícia ruim, né? O que de proveito isso vai trazer para você? Compartilhe a coisa boa, esse é o nosso objetivo. E tá aí mais um incentivo a você de compartilhar coisas boas. Obrigado àqueles que estão conosco. Vamos pegando a Bíblia então. Daniel 9, Daniel ora pelo seu povo. E é interessante que esse texto aqui, que está dentro de um contexto profético, Daniel ele tem, a partir do estudo da Bíblia que ele tinha na época, o que ele faz? Ele tem agora uma preocupação e por isso ele faz uma oração. Muito bonita a oração, então pega a sua Bíblia aí, Daniel 9, 1 a 19, onde ele intercede pelo seu povo como um homem de Deus que ele era. Nara Beatriz, bom dia Nara, Deus abençoe. Daniel 9, 1 diz assim: Dario, filho de Xerxes, no país da Média, era rei da Babilônia. Veja que mudou agora o reinado. Antes nós tínhamos Belsazar, no capítulo 8. Temos agora quem mais? Agora mudou o reinado. Tudo indica que muda-se o reinado do capítulo 8 para o capítulo 9. Tem-se um ano de diferença. E aqui está Dario agora, filho de Xerxes. Esse segue o reinado da Babilônia. E Daniel, como era um funcionário público, ele seguia trabalhando. Poderíamos dizer, Daniel era alguém efetivo no reino. E ele continuou firme e fiel como um bom funcionário que o era. O texto diz, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. O que Daniel estava fazendo? Daniel estava lendo as Escrituras. Qual eram as Escrituras? Especialmente os textos proféticos. Não era o texto de Daniel, ainda não tinha sido escrito, mas de Jeremias sim. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, já era a Bíblia do povo do Antigo Testamento. Então, eles não tinham a Bíblia por inteira, como nós a temos hoje, no Antigo e Novo Testamento, mas tinham partes do Pentateuco, 5 primeiros livros, os Salmos, obviamente, e também alguns livros proféticos, né, que tem ali. Ele vai mencionar que ele estava lendo uma passagem do livro de Jeremias. Qual era essa passagem? Jeremias 25, 11 a 12. Essa passagem, onde fala que Deus deu uma visão a Jeremias, e essa visão, Jeremias diz assim, a cidade de Jerusalém vai ser arrasada. Se você não sabe, os profetas no Antigo Testamento tinham uma missão difícil e ao mesmo tempo extremamente importante, de dizer ao povo os desígnios de Deus e ao mesmo tempo o castigo de Deus. E este castigo nem sempre era muito bem visto ou ouvido pelas pessoas. E a gente sabe disso que quando você fala muitas vezes alguma coisa que não soa bem aos ouvidos das pessoas, vai ter perseguição, vai ter, enfim, represália, vai ter muitas coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Mas os profetas do Antigo Testamento falavam, porque eles não falavam por si mesmos, falavam em nome de Deus.
E aí está o ponto-chave para entendermos muitas coisas. Traula Kunzmann, bom dia. Noemi Lucila Freire, bom dia, obrigada. Posso ouvir falar de Deus. Amém. Vani Ivo Rutz também conosco, bom dia assistindo, muito obrigado. Estamos em Daniel, capítulos 9. Pega a sua Bíblia, vamos conosco estudando mais um pouco aí, acompanhado de mais um café. Então, o que faz? O que Daniel está fazendo? Estava lendo a Bíblia. Olha que importante, dá-nos os exemplos de que Daniel, por ser quem era, um homem de Deus, ele lia a Bíblia. Então, por que Daniel é uma pessoa de destaque na Bíblia e ainda sendo jovem? Porque era alguém que meditava nas Escrituras, que mantinha uma comunhão com o seu Deus. E esta comunhão fazia com que ele conhecesse o seu Deus e seguisse a vontade de Deus, de acordo com como está escrito nas Escrituras. Veja bem que ele diz então, versículo 3, em sinal de tristeza eu me vesti de roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deitei e comecei a orar com fervor ao Senhor Deus, fazendo os pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. O que faz Daniel? Quando ele sabe que a sua cidade ia ser arrasada, ele faz uma oração em favor do seu povo. Veja bem, Daniel não estava em Jerusalém, Daniel estava na Babilônia, não era no mesmo local. Só que ele tinha uma profecia dada por Deus a Jeremias, onde ele faz o quê? Onde ele sabe de um desígnio de Deus sobre a sua cidade, onde estão os seus amados, onde está o seu povo, onde está também a sua origem. E ele faz o quê? Quando se veste roupas de pano grosseiro, era um modo do povo do Antigo Testamento demonstrar que está arrependido e que também vai mudar a sua forma de viver. Pano grosseiro é pano de saco, cinzas, geralmente cinzas na testa, enchia o rosto de cinzas. Por isso que daí vem a quarta-feira de cinzas, porque cinzas, lembra sempre, nós somos pó e ao pó voltaremos. Isso nos faz de novo reconhecer quem somos, totalmente dependentes de Deus. E por isso que as cinzas, o que é cinzas? Nada. É um pó que não serve para nada. Foi o que? Vindo simplesmente da lenha que foi queimada. Isso é você, isso é eu. As cinzas mostram quem somos. E quando a gente olha para isso, Daniel faz isso, mostra que nós somos 100% dependentes de Deus. Então Daniel faz o quê? Ele faz uma oração e uma confissão. Ele não só pede, mas ele confessa em favor do seu povo. Olha que bonito, né? É importante que a gente também lembre-se disso ao estar na presença de Deus. Walter Veiga, bom dia, pastor, e a todos. Bom dia, senhor Walter. Grande abraço para ti. Também a Eveline Elissandro Krieger, que bom que estão aí hoje conosco. Bom dia para vocês também. Estamos em Daniel, capítulos 9. Estamos no versículo 4 indo para o 5. Café teológico desta manhã, estudando mais um livro das profecias de Daniel. E esta linda oração que ele faz em favor do seu povo. Veja bem, temos então o versículo 4 em diante, que é a oração. Tem uma travessão ali e a oração segue até o final do versículo 19, depois ele segue ainda orando, mas veja a linda oração que Daniel faz. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizestes com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos e sempre dás provas do teu amor. Então, qual que é a aliança que Deus faz com os seus? Quando o povo anda de acordo com a sua vontade. Onde está escrito isso? Veja que o texto lá, desde o Antigo Testamento, desde não somente da lei que Deus nos dá, Deus sempre disse, se me amares e guardares os meus mandamentos, eu serei fiel e cumprirei com a minha promessa. Quando isso não acontece, não se pode esperar muitas coisas boas,
né? Falando especialmente de uma forma horizontal. Horizontal por quê? Porque se você não cumpre a vontade de Deus, que não é pesada, mas sim é para o nosso bem, isso é importante a gente sempre lembrar que a vontade de Deus, ela não é para o nosso mal, ela é para o nosso bem, porque Deus, que conhece todas as coisas, sabe também o que é melhor para nós. Por isso que ele diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Para quê? Para o seu bem. Não é para o teu mal. Ah, mas ele está me restringindo, está podando ou cortando a minha liberdade. Muitas pessoas pensam isso. Mas não veem que Deus, ele conhece melhor do que nós a vida por completo. A vida no todo. Ele sabe, se você não fizer isso, você não vai sofrer aquilo. Agora, se você fizer isso, você vai sofrer aquilo. Aí muitas pessoas dizem, é castigo de Deus. Em parte poderíamos dizer que sim. Agora, nem sempre é um castigo, é simplesmente uma consequência de uma escolha errada. Deus já avisou, não faça, mas se você fizer, vai ter isso. Mas nem por isso Deus nos deixa de amar. E aí que está um grande consolo, que mesmo nós sendo pecadores que somos, Daniel diz aqui, sempre lhes dás provas do teu amor. Qual que é esse amor? Um amor de pai, que é Deus. Aquele amor que Deus diz também nos livros do Antigo Testamento, especialmente profecias, mesmo que uma mãe venha abandonar os seus filhos, mesmo que um pai venha deixar o seu filho de lado, eu não os abandonarei. Deus sempre está correndo atrás das ovelhas perdidas, que somos nós, que não fazemos a sua vontade. Por isso, Daniel afirma algo que Deus faz. E o versículo 5, nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos as tuas leis e os teus mandamentos. Então aqui está, qualquer mandamento, aqui não especifica mandamento, qual foi que eles cometeram. E é importante lembrar que quando nós pecamos contra um mandamento, nós nos tornamos culpados de todos. Então por isso que Daniel diz, nós pecamos, desobedecemos, nos revoltamos das tuas leis e dos teus mandamentos. Ele não diz, nós não honramos pai e mãe, nós não tivemos a ti como único Deus, que é o primeiro mandamento. Ele diz, nós pecamos contra os teus mandamentos. Por quê? Tiago vai dizer assim, se você peca contra um mandamento, você se torna culpado de todos. Então, se você faz uma pequena fofoca, que é lá contra o 8º mandamento, você se torna um culpado de ser um assassino, você também é um culpado de ser um adúltero, e assim vai, derruba todos os mandamentos. Eu sempre digo com os meninos da instrução que é bem assim. Para a matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9, 10 menos 1 é nada, porque Deus deseja que os seus filhos cumpram a sua vontade perfeitamente. Infelizmente, por isso que a gente precisa confessar sempre os nossos pecados. Nós somos muito pecadores. E o texto segue dizendo, a confissão de Daniel, não demos atenção aos teus servos, aos profetas que falaram no teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. A confissão, segundo nós, primeiro, não obedecemos a tua lei, segundo, não ouvimos aquele a quem você colocou diante de nós para nos falar do teu amor e da tua graça. E da tua vontade, obviamente, também. Quem são para o povo eram os profetas. Quantas pessoas não ouviam os profetas? Quantas pessoas não queriam ouvir os profetas de Deus? E acontece, então, que ele faz essa confissão diante de Deus aqui. Nós não demos ouvidos aos teus servos. Quantas vezes você deixou de ouvir um servo de Deus? Ainda hoje a gente sabe que isso acontece quando muitas vezes nós não ouvimos aquele a quem Deus colocou para falar a nós. Às vezes achamos que ele está falando coisa com coisa, que não é de Deus, enfim. Ou que falou coisa que a gente não gostou, né? Como eu mencionei antes. O povo lá
no Antigo Testamento, os profetas diziam: assim diz o Senhor. E isso eles sempre salientavam com muita ênfase para que as pessoas entendessem que não estavam falando em seu próprio nome. Assim diz o Senhor. Diz mais: tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo. Tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países, de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Então, Daniel intercede em favor do seu povo. Eu digo assim, que bonito, né? Onde estava Daniel? Na Babilônia. Ele intercede em favor do seu povo, mesmo aparentemente não sendo um dos pecadores juntamente com aquele povo lá. Mas ele se coloca junto, estando longe, orando por aquele povo, porque ele sabia, segundo a profecia de Jeremias, que Jerusalém seria arrasada, conforme o texto de Jeremias, capítulos 25, 11 e 12. E aí nós temos, né, a confissão segue. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Você já se sentiu vergonha de estar na presença de Deus? Às vezes não, né? A gente percebe que muitas pessoas até mesmo se orgulham daquilo que são ou daquilo que fazem e nem se consideram tão pecadores quanto. E é uma questão que a gente precisa parar e refletir, que é, sim, nós somos pecadores. E estar no culto é estar na presença de Deus. E também ter vergonha dos nossos pecados. Não para com outra pessoa. Muitas vezes ninguém conhece os nossos pecados, mas Deus conhece. E Daniel vai assim dizer: nós estamos envergonhados, que fizemos contra ti. E ele vai mencionar de novo mais aquilo que Deus é. Tu és misericordioso, estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Sempre de novo, né? A misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela alcança as pessoas, especialmente se as pessoas chegam a Deus com o coração arrependido, com o coração contrito, ao mesmo tempo com o coração pronto para dizer: Senhor, nós pecamos mais uma vez. E aí nós temos o versículo 10. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste ou por meio dos teus servos e profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos, não obedeceu às tuas ordens, pecamos contra ti. E por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus. Então veja que quais são as maldições. Você quer conferir? Estão lá em Levítico, capítulos 26, 14 a 39, e também no texto de Deuteronômio 28, 15 a 68. Lá estão as maldições, ou seja, as punições que Deus diz: se vocês não fizerem, vão sofrer isso. Então, em outras palavras, o povo já sofria. E Deus, quantas vezes Deus permitia que a desgraça viesse sobre o seu povo para que o povo reconhecesse quem era Deus. Trazendo para o nosso contexto, será que muitas vezes nós não sofremos o que sofremos, seja como povo de modo geral, seja como congregação, ou até mesmo em nossa vida particular? Não sofremos não porque Deus nos abandonou, não porque Deus é um Deus carrasco, mas sim porque Deus é um Pai amoroso que está também mostrando que o Filho fez coisas erradas e precisa reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. E se não andar segundo a sua vontade, obviamente que tem as consequências ainda nessa vida. Em nenhum momento eu estou aqui dizendo que
a consequência eterna. Estou falando nesta existência. Consequência eterna, Deus nos livrou dela por meio da morte de Cristo na cruz. Isso é muito importante a gente separar isso. Nós não pereceremos eternamente no inferno se nós nos agarrarmos a Jesus. Temos o céu, o dia que nós morrermos. Agora, tem coisas que a gente sofre nessa vida ainda porque nós desobedecemos à vontade de Deus. Mas nem por isso Deus se ausentou, deixou de ser misericordioso e amoroso conosco. Mas Ele também faz a sua vontade e não sendo cumprida, nós sofremos as consequências nesta vida, nesta carne, neste mundo. O versículo segue então dizendo, a confissão na verdade segue dizendo: tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. Então era algo que eles sentiram na pele quando Jerusalém foi arrasada. Aqui você percebe que existe o quê? Parece que agora já aconteceu. Tudo indica que quando Daniel leu o texto lá de Jeremias, o texto que eu já mencionei, de Jeremias 25, essa profecia, provavelmente ela já tenha sido cumprida. A desgraça já tenha sido assolada, porque aqui ele diz em alto e bom som, nós nunca sofremos isso, ele está colocando isso no presente, algo que aconteceu lá em Jerusalém. E por isso que ele intercede para Deus ter misericórdia para com o povo, confessando de uma forma coletiva esta confissão a respeito ou para com o seu povo. Quem está conosco, também aqui comentários, vamos ver aqui, Eveline diz, Deus permite certas situações em nossa vida para que cresçamos na fé. Muito bem, é bem por aí. Exatamente. Tem mais comentários, vamos dar uma olhadinha. Quem está aqui conosco também, deixando seu comentário, a Thelma Cifers, dizendo aqui, bom dia, pastor. E também temos aqui, bom dia, sempre com a graça de Deus, amém. Espero para o congresso, nos veremos lá amanhã, com certeza, no Congresso de Servos em Piratini. Vamos lá então, nós estamos com Daniel, capítulos 9, falando sobre a confissão que Daniel faz com respeito do seu povo. Abrindo um parênteses aqui, você já orou pelo seu povo? Você já orou pela sua igreja? Você já orou pelo seu país? Você já orou pela sua família? Geralmente, pessoas mais próximas de nós oramos com mais insistência. Mas você já fez uma confissão coletiva para confessar os pecados do teu povo? Porque muitas vezes nós somos tão carrascos, dizemos assim, estão pagando, ou seja, estão merecendo aquilo que fizeram. E às vezes a gente se esquece que nós estamos juntos com esse povo. É o povo brasileiro, eles são culpados. Nós somos culpados. Minha igreja fez isso, eles são culpados, por isso estão sofrendo. Nós somos culpados. Olha que bonito que Daniel dá a grande lição. Não é eles, é nós. Daniel em nenhum momento diz assim, eles fizeram, eles erraram. Só que Daniel se coloca junto. E olha quem era Daniel. Daniel era um exemplo de fé. Não se achava nada que poderíamos dizer, Daniel estava errado ou fez errado. O texto bíblico ressalta esse homem de Deus, lembrando assim, ele foi um grande líder que Deus colocou lá no reino da Babilônia para ser instrumento de Deus num país pagão. E assim mesmo ele intercede diante do povo e diz, nós pecamos, nós caímos, e por isso que nós sofremos tão grandes males. Versículo 13 segue repetindo, e isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés, mas mesmo assim nós não temos abandonados os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade, não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus.
Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e os fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus, tu és justo em tudo o que fazes e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Então ele sempre vai e volta, você vê que ele percebe que a confissão diz, nós fizemos contra a vontade de Deus, e o que ele faz? Tu és justo e está cumprindo com a tua vontade. Qual é? Não faça, que você não vai sofrer. Você fez, você vai sofrer. Então, tu és justo em tudo o que fazes, diz Daniel. Versículo 15, ó Senhor nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito. E a fama que ganhaste com isso continua até hoje, mas nós temos pecado e feito mal. O que o povo de Israel, eles tinham sempre muito claro em sua mente, o que Deus fez por eles. Eles estando lá em meio no Egito, num país estranho para eles, sendo escravos, sofrendo nas mãos do faraó, Deus faz um grande milagre e ali ele mostra a misericórdia dele para com esse povo. Fez o quê? Fez com que eles saíssem de lá, foram libertados por Moisés, quando abre o Mar Vermelho pelo poder de Deus, e eles atravessam. Então Deus fez, ele mostrou o teu grande poder quando nos tiraste do Egito. E assim a fama continua até hoje, todo mundo lembra daquilo, e por isso que Deus até deu uma ordem que anualmente se celebrasse a Páscoa, lembrando desta passagem da morte para a vida do povo de Israel. Aqui a gente sabe que a fé cristã lembra da ressurreição de Jesus, que é a passagem da morte para a vida também. No entanto, o povo no Antigo Testamento lembrava devido a essa libertação. Deus fez, mostrou a sua misericórdia, mas nós temos pecado e feito mal ainda assim. Por isso que eu sempre digo, nunca vá dormir à noite sem fazer uma confissão por você, pelos teus pecados e pelos do teu povo também. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo, por causa dos nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, ouve a minha súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Observe que o que aconteceu lá, aconteceu dizendo a destruição do templo, quando Jerusalém foi arrasada, segundo a profecia de Jeremias capítulo 25, a primeira coisa que os inimigos faziam era a destruição do templo. O templo de Salomão fora destruído várias vezes, e uma delas é mencionado aqui. Esse templo, porque era algo tão importante para os israelitas, porque Deus tinha dito assim, construa um templo para mim, de tal forma, com este tamanho, para que eu possa habitar em meio a vocês. E eles assim fizeram um templo, e Deus descia para estar com eles no templo. E esse templo, a primeira coisa era arrasado, ou seja, o povo pecou, Deus permitiu o templo ser destruído para que eles aprendessem de uma forma pedagógica que, olha, vocês pecaram, Deus se ausentou. Esta era uma forma que Deus mostrava a eles. Como é que ele fazia isso? Permitindo que os povos inimigos entrassem na cidade, arrasassem a cidade e destruíssem o templo. E isso aconteceu também depois, quando Jesus também profetizou a destruição do templo. E, se eu não me engano, é a terceira vez que o templo é destruído, que foi no ano 70 depois de Cristo. E ainda hoje se está destruído o templo, não tem o templo de Salomão em Jerusalém. Agora tem uma mesquita lá em Jerusalém, no mesmo lugar onde era o templo de Salomão.
E o texto segue dizendo assim: o nosso Deus ouve a minha oração, atende a minha súplica, deixa o teu servo para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus e derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Acho bonita a forma que Daniel sempre coloca assim: nós estamos orando e falando e não merecemos nada, mas porque o Senhor é misericordioso e perdoa o seu povo, então tem compaixão de nós. Esta é a oração que nos faz lembrar da oração que Jesus conta uma parábola, que um publicano e um fariseu foram ao templo orar. E quando eles oraram, um se orgulhou, bateu no peito e diz: olha, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como aqueles. Quantas pessoas oram assim hoje? E o outro lá atrás, o publicano sentado lá no fundo da igreja, diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pobre e pecador. E aí Jesus pergunta: quem que desceu para casa perdoado? Aquele que reconheceu que era um desgraçado pecador. E aí a gente faz a ligação com esse texto aqui. Daniel, sabendo que ele era um ser humano falho também, mesmo que o texto bíblico não menciona nenhum deslize, um pecado de Daniel, muito pelo contrário, ele diz assim: ó Senhor, tem compaixão de nós. Não porque nós merecemos ou sejamos bons e honestos, mas tem compaixão. Nós sabemos o que tu és. Não olhes para nós de acordo com aquilo que nós somos. Então veja que bonito. Ouve ao Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, e vem ajudar-nos para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Então a gente percebe que esta confissão que Daniel faz é uma confissão que eu poderia até dizer: que tal usar ela na igreja? Ou use ela em favor da tua igreja, do teu povo, do nosso país, da tua família. Uma baita confissão. Está lá do versículo 4 ao versículo 19. E é isso que tínhamos para hoje. Ainda eu quero, assim, de forma bem resumida, lembrar o seguinte: para que você, talvez, que tenha pegado o nosso estudo aqui pela metade, é importante que você lembre-se, volta lá, terminar essa live, se você não entendeu, volta para que você também pegue o todo, caso tenha pegado só em partes o estudo de hoje. O que eu quero dizer é o seguinte: Daniel, quando ele abriu as Escrituras, ele leu o texto lá de Jeremias, capítulo 25, onde tem uma profecia que Deus deu a Jeremias, dizendo assim: olha, vai ser arrasada a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o povo se revoltou, se rebelou contra Deus. Então, devido a isso, faz o seguinte: Daniel coloca-se a roupa de pano grosseiro, cinzas na cabeça e faz uma confissão ao seu povo. Sempre se colocando em meio ao povo, nunca a par do povo. Junto, nós pecamos, nós erramos, nós não obedecemos a tua lei, a tua vontade. Tem misericórdia de nós. O que a gente aprende com isso? Poderíamos salientar 3 coisas. Primeiro, Daniel era um homem de Deus. Tinha uma comunhão com Deus. Conhecia Deus na palavra. Essa é a grande lição que você tem que ficar com ela e guardar no seu coração. Conhecia Deus. Como é que ele conheceu Deus? Relacionamento. Eu sempre toco muito nessa tecla. Relacionamento. Só se conhece uma pessoa se você se relaciona com ela. Daniel conhecia Deus na palavra e na oração. Outra coisa, você percebe que Daniel faz o quê? Ele intercede pelas pessoas. Ele era um homem de oração. Interceda pelos seus, pela sua igreja, pela sua família. Confesse seus pecados junto,
Mas mesmo que você não esteja fisicamente junto, mas se coloque junto pelo teu povo. Isso é importante. A gente precisa confessar e lembrar que a igreja é coletiva, ela nunca pode pensar só em si. Somos um povo. Por isso que Daniel se colocava junto com o seu povo, que aqui ele diz, nós somos pecadores, nós erramos, nós não cumprimos com a tua vontade, porque ela é perfeita, santa. Então não se considere melhor do que ninguém só porque você nasceu na igreja, você foi batizado, confirmado, só porque você conhece as Escrituras. Nós somos pecadores. Essa é a nossa essência. E nem por isso a gente vai agora soltar, digamos, né? Somos assim e vamos continuar assim. Não, precisamos lutar contra isso também. E o primeiro passo é confessar ao Senhor os nossos pecados. Isso é feito todo culto. Culto tem esse viés, o povo se junta para a confissão dos pecados. Outra coisa que Daniel faz, então, ele intercede pelo seu povo, que é a terceira coisa que eu queria mencionar ainda também, ele diz sempre assim, olha, nós não somos bons e honestos. Ele nunca busca mérito para si mesmo. E é triste quando a gente vê uma igreja, uns que se acham melhores do que outros, só porque frequentam mais, só porque ofertam mais. Nós somos pecadores. E esse é o primeiro passo do crescimento espiritual, reconhecer quem somos e saber quem Deus é. Quem que Deus é? Um Pai extremamente misericordioso, que está disposto a perdoar sempre. Não porque você é melhor, porque você fez coisas boas, mas porque Ele é misericordioso. Então esse é o destaque-chave que a gente precisa sempre lembrar. Volte ao Senhor enquanto há tempo. Mas eu não preciso, eu não fiz isso nem aquilo. Não, você é pecador. O fato de se achar melhor do que outros já pecou contra todos os mandamentos. O orgulho é pecado, então não é um ou outro. E é um destaque que Daniel também faz. Daniel não menciona qual foram os pecados do povo. Ele menciona, nós pecamos contra os teus mandamentos, porque pecar contra um mandamento se torna culpado de todos. Isso é a chave para entendermos a vida cristã. Ok? Então a gente fica por aqui. Nós temos então, depois, o capítulo segue falando sobre Gabriel, o anjo. Gabriel explica a profecia. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para trazer o restante do capítulo 9 de Daniel. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, interaja comigo. Eu já agradeço muito também os comentários de todos que aqui também tiveram e deixaram. Eu vou cumprimentar agora ali através da mensagem, para que vocês também tenham o meu bom dia. Ficando por aqui mais uma vez. E lembrando, esse programa tem oferecimento do Café 35, que eu aqui estou apreciando. Você tem interesse também, experimente coisa boa. Chama no privado ou mesmo lá na loja da Pense Nisso. pensenissesteológica.com/loja, adquire, conheça e aprecie um bom café. Revista Pense Nisso, se você não é assinante ainda, está aqui em minhas mãos essa edição que a gente com muito orgulho e a gente diz, olha, o conteúdo vale muito a pena, você precisa conhecer. Crescer no conhecimento da palavra de Deus é a recomendação que Deus nos dá, porque lá em Oséias 4:6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não seja você mais um a perecer, venha buscar e crescer em conhecimento na palavra do Senhor. E se você ficou aqui comigo até agora, você assim o fez e cresceu mais um pouquinho. Esse é o nosso objetivo aqui. E se isso aconteceu, alcançamos o nosso objetivo. Deus abençoe sua vida. Fique agora com a nossa programação musical. Quem está conosco em nossa web rádio também. Lembrando ainda, logo mais tem o pastor Welton Zarnot-Hatz, que vem com o culto doméstico às 11 horas da manhã. E logo em seguida, nós temos também a programação musical hoje à noite. O Arno Stur vem para alegrar a sua tarde, início de noite, com o programa Imaluster.
Na língua pomerana, die alle verdet me verstoken i den rock arnustur hit om clock 8, ó. Então é isso, Deus abençoe a todos vocês em mais um dia, mais um final de semana e também todos os dias de nossa vida. Grande abraço, fiquem na paz.